Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não tenhais medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós, rebanho, o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acaba. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas estas parábolas para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará no dia inesperado, numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade, fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor hoje está numa linguagem mais popular. O Senhor está pegando pesado. O Senhor está dizendo assim: olha, não dá para você dizer que me pertence, para você dizer que me ama, quando a sua vida está bem longe do que eu queria que ela fosse. Começa o Evangelho assim: não tenhas medo, pequeno rebanho. Por que pequeno rebanho?
porque os números que acompanham Jesus são poucos. São poucos. Quem é que andava atrás de Jesus para ouvi-lo? Para ouvi-lo, somente para ouvi-lo. Que tinha prazer de ficar naquela relva daquela montanha para escutá-lo. Quando aquela multidão, Jesus chama assim, pequeno rebanho. Por quê? Porque Jesus veio para o mundo inteiro, não veio para um pedaço, uma pequena parcela. Jesus veio para o mundo inteiro. E aí ele chama pequeno rebanho, porque somente aqueles voltaram-se para o escutá-lo e receber deles as graças. Muitos ali estavam doentes, muitos ali estavam passando por algumas dificuldades, mas estavam ali. Aí ele diz assim: não tenhas medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Olha que bonito. Foi do agrado do Pai, do Criador, do nosso Criador, dar o reino de Deus, do Pai, o reino dele para nós. É da vontade, é agradável ao Pai dar para nós o reino dos céus. Por isso ele diz assim, vendei vossos bens e dai esmolas. Olha, vamos entender aqui. Nem pegar você e vender o que você tem tudo em casa e dar para os pobres, porque senão você daqui a pouco está mais pobre do que o pobre que você deu, não é isso? Você está mais pobre do que o pobre. Não é isso. É o que você tem, desapegue de tal modo que o seu vizinho que não tem consegue contemplar, consegue se alimentar, consegue também ser ajudado com o pouco que você tem. Porque quem tem muito não quer dividir nada, só divide quem tem pouco. A gente vê pessoas que têm, eu ganhei de presente quando eu morava no centro do Rio, eu ganhei de presente foi talvez o meu maior presente que eu ganhei da minha vida, que foi uma lixeirinha, aquela lixeirinha de jogar papelzinho. Não é papel higiênico não, tá? É papelzinho de mesa, de um morador de rua, sabendo ele que era o meu aniversário. Ele certamente, alguém jogou fora, as pessoas jogam fora, né? Enfim, o cesto bonito, novinho assim, aparentemente já usado, é claro, mas ele me deu de presente o que ele poderia vender, o que ele poderia fazer troca de dinheiro. Exatamente isso. Quem menos tem é capaz de dar tudo. E eu recebi aquele presente com tanta alegria no coração, de ver que aquele homem que cata papel, que está maltrapilho, lembrou de mim em algum momento e disse: vou dar para o padre de presente. Talvez ele ganharia ali, sei lá, 20 reais, 30 reais, não sei, nem sei quanto poderia ganhar, mas o que ele ganhou? A alegria de dar. É exatamente isso que Jesus está falando aqui. Depois ele diz assim: fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acaba, um tesouro no céu que não se acaba. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, né? Tanta gente que está juntando tesouro que se destrói, se acaba, né? Se roubam o celular, se mata por causa de um tênis, a pessoa tira a vida da outra por causa de um cordão.
às vezes é até uma lata velha que você tá lá, tá brilhando, nem tudo que brilha é ouro, né? Uma lata velha que você tá, a pessoa vai lá, arranca de você, né? E pode até te prejudicar. Por quê? Porque os bens, os tesouros da pessoa são coisas que só podem ser, são coisas perecíveis, coisas perecíveis. Ah, o meu carro, meu carrão, vem a ferrugem e come toda a lataria, come tudo, estraga tudo. Mas o que ele está dizendo? Olha, fazer bolsa e guardar aí o tesouro. O que é esse tesouro que ele está dizendo? A fé. A fé ninguém pode roubar. Ninguém que tem intenção de roubar a sua fé pode roubar. Porque ela é inexplicável, ela nasce de um tal modo, de tal maneira, que nem você explica o tamanho da sua fé. Olha que bonito essa palavra de Deus para nós. E aí ele vai dizer o seguinte: cingis vossos rins e as lâmpadas acesas. Por que rins? Porque cingir o rins? Cingir o rins é passar um óleo. Quando o soldado ia para a guerra, ele passava o óleo, um óleo tenso, no corpo inteiro, em especial nos rins, aqui, passava aqui. Por quê? Porque quando a lança passasse, aquele óleo fazia aquela lança escorregar. Ela escorregava, muitas vezes ela escorregava. Então, no tigela. Então, o lado não era o coração que a pessoa mandava a lança, era o rins. Então, cingir, protegei vossos rins e mantenha a lâmpada acesa. Ou seja, protegei o seu coração, seu rins, e mantenha a sua fé acesa, porque aquele que vem vos atacar, a lança do mal passará e não vos atingirá, porque você está cingido, você está protegido pela graça de Deus. E vai continuar esse santo evangelho dizendo: sede como um homem que está esperando o seu Senhor voltar na festa de um casamento. Olha o exemplo que ele dá. O Senhor foi para uma festa, o reino dos céus é essa festa. Quando ele voltar, ele quer te encontrar como? Quando Jesus voltar na sua glória para te buscar, como é que você quer que Jesus te encontre? Será que você gostaria que Jesus te encontre você falando mal dos outros? Sim ou não? Você prejudicando alguém? Sim ou não? Você em ambiente, em lugar que não fala do amor de Deus? Sim ou não? Não. Você quer que Jesus te encontre fazendo o quê? O bem. Fazendo o bem, dividindo alguma coisa com alguém, olhando a necessidade de alguém, a necessidade extrema de uma pessoa. Eu quero que Jesus me encontre assim, fazendo o bem, fazendo aquilo que Ele espera de mim. O que Jesus espera de você, gente? Ficar com o coração magoado, ferido, assim, cheio de ódio por alguém? Cheio de ódio por um pai que não foi um pai presente, um pai bom, não foi, e a gente está aí magoado porque meu pai foi assim. Olha, meus filhos, às vezes a gente quer exigir de alguém aquilo que ele não recebeu. Às vezes você tem uma história de pai, talvez, de um pai ausente, um pai maldoso, um pai perverso, mas um pai que não recebeu. E quem não recebeu não pode dar. Às vezes, se a gente for olhar a história
do nosso pai. Olha, o meu pai, um bom pai, tá? Eu me lembro do meu pai já falecido, e quando eu pego o trem de Senador Camará, onde meus pais moram, até o centro da cidade, um trem que tem ar-condicionado hoje, um trem que está cheio, está lotado, mas o trem antigamente, que era ferro velho, ferrujado, o meu pai saía de casa 4 horas da manhã, às vezes dando tiro. Meu pai saía, ia para o trabalho aqui no Instituto Nacional do Câncer, onde ele trabalhava. E quando meu pai, eu me lembro disso, eu fico imaginando, é claro, meu pai, às vezes, quase no final do ano, meu pai chegava com umas caixas imensas, você não tem ideia do tamanho da caixa, imensa caixa de brinquedos, já quebrados, velhos, bonecas sem cabeça, carro sem roda, das crianças que recebiam brinquedos lá do Instituto Nacional do Câncer, e os brinquedos que já não mais serviam para elas, meu pai levava para nós, e olha, era uma festa, gente, era uma festa. Nós conseguíamos colocar a cabeça da boneca na outra boneca, e fazia, e era assim. E olha, a ponto dos nossos vizinhos, olha, nós éramos pobres, mas tinha gente mais pobre do que nós, porque meu pai tinha trabalho, mas tinha gente mais pobre do que nós, e nós conseguimos trazer aquelas pessoas mais pobres do que nós, para ver o que elas queriam de brinquedo, montar os brinquedos delas lá, e era uma festa. Então, a lembrança que eu tenho do meu pai, não é que eu não apanhei do meu pai não, tá? O quê? Mas a lembrança que eu tenho do meu pai é um pai que se esforçou para dar o melhor para nós. Então, muitas vezes, nós queremos exigir do nosso pai, daquele pai que você nem conhece talvez a história, que você nem conhece talvez a sua vida, e muitas vezes, meus filhos, foi uma pessoa que sofreu tanto, mais do que você hoje sofre as consequências do que ele pode ter feito ou não ter feito. Então o evangelho de hoje mostra o quanto nós precisamos valorizar as coisas, as pessoas, melhor dizendo, desse mundo, com amor. E aí continua o evangelho seguinte, olha a pergunta: se um ladrão chegar na tua casa, se souber a hora que o ladrão chega, o ladrão marca quando vai chegar, o ladrão marca. Hein, gente? Tem alguém que foi marcado aí na agenda? Olha, amanhã você vai no supermercado e o ladrão vai estar te esperando. Ele marca com você o dia que ele vai te roubar? Não. Assim é a morte. Não marca o dia que vai chegar. Porque se marcasse o dia, se todos nós soubéssemos o dia, a hora que íamos morrer, nós seríamos bonzinhos com todo mundo, né? Nós seríamos pessoas mais dóceis, perdoaríamos todo mundo, né? Quer emprestado? Quer emprestado sem reais? Toma, meu amor, toma, não precisa pagar não, tá? Toma. Nós seríamos tão bonzinhos. Olha, Deus é tão bom que nem a hora da nossa morte nós sabemos, porque nós temos que ser bons independentemente da hora que ele chegar. Porque quando ele chegar, ele quer me encontrar e te encontrar fazendo o bem, em todo o tempo fazendo o bem. E ele continua nesse santo evangelho imenso,
falando com seriedade: vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos pensais. Aí Pedro disse assim: Senhor, tu está contando isso para quem? Para nós ou para todos? Aí Jesus disse assim: mas quem é? O operário, o administrador que o Senhor colocou à frente da sua casa para cuidar, quem é? Quem é? E aí Pedro já se colocou, porque certamente Jesus já dizendo: tu é Pedro, e sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. Você vai ser o chefe da igreja, então é você que tem que dar o melhor que eu te dei para eles. Então tem o pai, tem a mãe que o Senhor colocou à frente dessa casa, tem o pai da sua família. E o que você tem que dar para sua casa? O seu melhor. Os seus filhos têm que ter exemplo de quem? De melhor. Não é de uma mãe, de um pai que não dá exemplo. E se os filhos não tiver pai e mãe que não dão exemplo, a comunidade tem que ser esse pai, tem que ser essa mãe. A comunidade tem que ser aprender que ela precisa ser pai espiritual daquela criança, daquele homem, daquela mulher, daquela cachaceira que entra aqui na igreja muitas vezes. Nós temos que ser pai, mãe espiritual dessa pessoa, e não ficar julgando a pessoa, e não ficar desprezando a pessoa, não vale nada. É delas que nós temos que cuidar. Se ela não tem um pai e uma mãe que assumir esse papel, somos nós, comunidade, que temos que assumir esse papel. E isso é sério. Isso é muito sério. Não é historinha da carochinha, não. Jesus está pegando pesado comigo e contigo. A responsabilidade de cuidar é nossa. Se ela não tem um pai, não tem uma mãe que foi o administrador fiel, se não tem, é a comunidade que tem que ser. É a comunidade que tem que ser. Então, amados filhos, nós somos chamados a dar testemunho através dessa palavra que nos é anunciado. Nós somos chamados a dar testemunho da nossa fé, nosso tesouro, que o diabo não vai roubar. Não vai roubar, porque você está em Deus, porque você está adorando e servindo ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.